They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Vamos dividir essa aula em 4 partes. Na primeira, vamos falar sobre os capacitores e como substituí-los. Na segunda, temos os tipos de aplicação que ele exerce no circuito, como em paralelo, em série ou acoplamento. E na terceira, vamos entender o conceito relacionado a mau funcionamento, quando ele está aberto, em curto ou em fuga. E por fim, a quarta parte, onde iremos tratar das medições. Nesta etapa, vamos aprender a testar os capacitores em paralelo, em série, acoplado ou desacoplado. Hoje iremos falar sobre os capacitores. Os capacitores são representados pela letra C e temos a sua representação esquemática conforme o desenho. Acompanha 2 valores importantes. O primeiro é a voltagem máxima de trabalho, representado pela letra V. O segundo é a capacitância, dada em farad. Os capacitores devem ser substituídos por outros da mesma voltagem e capacitância. Vale ressaltar que quando não encontramos um valor igual para poder substituir, basta seguir as seguintes regras. Um capacitor pode ser substituído por outro de maior voltagem e capacitância, nunca o inverso. Também vamos entender sobre capacitores em paralelo, em série e acoplamento. Para podermos entender melhor, vamos pegar um circuito onde temos 3 capacitores, C1, C2 e C3. Nomear esta linha para VBAT de 4.0. Esses capacitores estão em paralelo e vamos entender um pouco mais esse circuito em seu funcionamento. Repare que esses capacitores no esquema elétrico têm a mesma configuração. Um de seus lados está ligado ao GND, enquanto que o outro lado está ligado à linha de 4.0, indicando que nós temos um lado positivo e outro negativo. Lembrando que os capacitores SMD, eles são apolares. Isso indica que nós não precisamos se preocupar em qual lado é o positivo e qual lado é o negativo. Mediante o esquema elétrico, a gente também pode encontrar alguns capacitores em paralelo. Vamos notar aqui na linha VBus, temos a linha VBus de 5.0 e F. Essa linha contém 2 capacitores, o capacitor C4115 e C4116. Está fácil de perceber que ambos estão em paralelo porque eles se encontram próximo ao outro. Já alguns estão separados. E a outra linha, a linha VBAT. Então temos a primeira linha VBAT com o capacitor C4114, a mesma linha VBAT com o capacitor C4118 e a mesma linha VBAT com o capacitor C4083. A gente pode representar este mesmo esquema elétrico de uma outra forma simplificada, desta forma aqui. Na linha VBus a gente encontrou esses capacitores e na linha VBAT a gente encontrou esses capacitores. Perceba a semelhança, todos eles estão ligados ao GND, 2 deles estão ligados à linha VBus e 3 deles estão ligados à linha VBAT, assim como o esquema elétrico, 2 aqui na linha VBus e 3 na linha VBAT. Para sabermos se os capacitores estão em paralelo, devemos seguir o seguinte critério. A configuração paralela deve-se ter 2 capacitores ou mais ligados entre si. Também temos que entender o conceito de linha. Uma linha no esquema elétrico é o nome de uma determinada malha na placa. Podemos ter várias linhas em uma placa, mas temos apenas uma chamada ground, em abreviatura GND. Uma pequena observação em relação à linha GND. O GND percorre toda a placa e é ligado ao negativo da bateria. Partindo deste princípio, se temos uma linha com mais de um capacitor ligado ao GND, como a linha VBus e a linha VBAT, desta forma podemos dizer que as linhas, os capacitores, estão em paralelo ao GND.
O termo paralelo em GND significa que as linhas são diferentes, mas compartilham do mesmo GND, como vimos no exemplo. Os capacitores em paralelo ao GND, encontrados na placa de celulares, sem exceção servem para estabilizar a linha. Por mais que eles armazenem uma carga capacitiva, os valores somados não conseguem manter o aparelho ligado. Por este motivo, podemos afirmar que servem como estabilizadores. Uma linha sem capacitor pode variar a tensão conforme pode ver a ilustração. Quando conectado, serve para estabilizar esta linha. Repare que há uma variação de voltagem sem os capacitores, e com os capacitores a linha mantém sempre a mesma voltagem. Vamos resumir o conceito para fixar melhor. Os capacitores em paralelo são aqueles ligados entre si, como podem ver o exemplo. Geralmente são ligados ao GND, mas não podemos nos prender a isso. Os capacitores em paralelo na mesma linha são aqueles capacitores que estão presentes na linha e partilham da mesma configuração. E o esquema 1 e o esquema 2 representam a mesma coisa, como pode observar. Já os capacitores em paralelo ao GND significa que, independente das linhas, eles partilham o GND, como pode ver o exemplo. 90% do mau funcionamento dos capacitores são encontrados naqueles que estão em paralelo ao GND. Agora que já sabemos sobre os capacitores em paralelo, também temos que entender sobre os capacitores em série. Vamos comparar as configurações. Enquanto a configuração em paralela pode compartilhar do GND, a configuração em série não compartilha. Uma particularidade dos capacitores em série é que quando conectado um lado do capacitor ao GND, a outra extremidade sempre será positiva, como pode ver o exemplo. Vamos desenhar outro esquema maior para comparar. Neste caso, não importa quantos capacitores temos em série, a sua extremidade serão sempre uma positiva e a outra negativa, como pode comparar o ponto A sendo positivo e o ponto B sendo negativo. Falamos anteriormente sobre os capacitores estabilizadores de voltagem em uma linha. Nos resta entender sobre a filtragem e capacitores de barreira. Para simular este exemplo, vamos pegar um capacitor ligado ao GND e supor que ele está em paralelo. O capacitor de filtragem tem como objetivo tirar os ruídos de uma linha, deixando passar apenas os sinais desejados em forma de onda. Imagine que para um CI funcionar, ele precise de um pulso em forma de onda. Se tivermos interferência, vai impedir o funcionamento correto dele. O capacitor nesta configuração pode retirar essas impurezas. Podemos concluir que os capacitores em paralelo podem executar as seguintes tarefas: estabilizar uma tensão, filtrar os ruídos de uma linha. Já os capacitores de barreira têm este nome por barrar as tensões, supondo que dois CIs precisam se comunicar entre eles. Porém, eles trabalham com voltagens diferentes. Os capacitores de barreira vão bloquear a passagem de tensão de um lado para o outro, deixando apenas o pulso em forma de onda passar. Podemos concluir que os capacitores em série podem exercer as seguintes tarefas: barrar as tensões e deixar apenas a passagem de sinal. Por fim, os capacitores em paralelo que exercem este conjunto de tarefas podemos chamar de capacitores de desacoplamento, e os capacitores em série que exercem outros tipos de conjunto de tarefas podemos chamar de capacitores de acoplamento. Um capacitor pode entrar em curto. Se ligarmos o positivo ao negativo, podemos simular um curto. O mesmo ocorre com um capacitor quando suas placas internas se unem. Isoladamente, basta substituí-lo, mas não podemos deduzir que o primeiro capacitor de uma linha que se encontra em curto é o culpado, e sim retirar apenas aquele que realmente está em curto. Na configuração em paralelo, todos ligados àquela linha entram em curto.
Veja a linha VBAT, temos inúmeros capacitores, como podemos observar o esquema elétrico. Se um único capacitor dessa linha entrar em curto, temos que saber qual deles é ocupado, e para isso iremos aprender adiante como fazer esse tipo de reparo de modo simples e seguro. Esta fórmula nos diz o seguinte, que é o trabalho em forma de calor dissipado e é diretamente proporcional ao quadrado da corrente elétrica, multiplicada pela resistência elétrica e pelo intervalo de tempo em que a corrente demorou para atravessar o corpo. Não precisamos se preocupar com fórmulas ou cálculos, mas temos que entender o conceito de trabalho e por que é gerado calor para conseguirmos efetuar o reparo em celulares. Um capacitor em curto consome toda a corrente empregada naquela linha, não sobrando elétrons para outros componentes trabalhar. Já a fuga consome uma pequena quantidade de elétrons e, se houver corrente suficiente no sistema, os componentes continuam a trabalhar mesmo com fuga. Quando o capacitor está aberto, ele não gera mais trabalho. Isso significa que seu filamento interno rompeu e não pode mais exercer suas tarefas. No curto, temos um capacitor fazendo o trabalho da linha toda, e significa que ele vai gerar mais calor. Já a fuga, todos os capacitores estão em trabalho, mas temos um deles gerando mais trabalho que o comum. Obviamente, este capacitor vai gerar mais calor que os outros, só que dependendo da fuga, este calor é quase imperceptível. E quando o capacitor está aberto, ele não quer mais trabalhar, não importa quanta corrente esteja no sistema. A forma mais prática e simples de se medir o capacitor e encontrar um curto é na escala de BIP. Existem algumas ressalvas nesse processo que iremos tratar ao decorrer das medições. Vamos selecionar o multímetro na escala de BIP. Os capacitores têm a coloração marrom e diversos tamanhos, mas não é uma regra, podemos encontrar bobinas no mesmo formato e cor. Multímetro na escala desejada e com a placa desligada, vamos fazer os testes da seguinte forma. Uma ponteira do multímetro vai ao GND da placa, vou usar uma blindagem. Outra prova de teste passe sobre os capacitores. A lógica aqui é o seguinte, perceba que um lado dos capacitores bipa e o outro não. Vamos dividir em 3 fases esse teste. A primeira fase deve observar o seguinte, um lado do capacitor bipa e outro não. Nos indica que este capacitor está em paralelo ao GND, portanto são capacitores de desacoplamento. Sempre o lado que bipar é o GND. A segunda fase deve observar os capacitores que não bipam em nenhum dos lados. Esses capacitores estão na configuração em série e são capacitores de acoplamento. E em terceiro, os capacitores que bipam os dois lados podem estar em curto. Aqui vale ressalva. Se encontrar capacitores bipando ambos os lados, deve verificar no esquema elétrico se há uma linha de baixa tensão. Linhas de baixa tensão são aquelas que a voltagem de funcionamento é menor que 1.2 volts. Agora vamos medir os capacitores na escala de diodo, conforme selecionado no multímetro. Vai aparecer o valor OL, que quer dizer Open Line, ou seja, linha aberta. As medições a seguir devem ser feitas com as ponteiras inversamente polarizadas. Isso significa que a ponteira vermelha positiva deve ir ao GND e fazer as medições com a ponteira negativa do multímetro. Repare a diferença na escala de BIP com a escala de diodo. Ao invés de bipar, temos o valor 0 no lado negativo, e quando não bipa, já na escala de diodo, traz o valor do semicondutor. Medimos os capacitores de desacoplamento. Agora vamos medir os capacitores de acoplamento. Note a diferença. Um apresenta o valor e outro lado também. Os capacitores de acoplamento nunca devem apresentar o valor 0. Se isso ocorrer, quer dizer que um semicondutor, no caso o CI, ou alguém desta linha entrou em curto. Já o curto vai apresentar os valores 0 em ambos os lados. O menor valor sempre vai ser o lado do GND. Neste caso temos o valor 0.001 e o outro lado temos 0.002. O lado com o menor valor é o GND
Então podemos afirmar que 0.001 é o lado do GND. Já sabemos o seu funcionamento e como fazer algumas medições. Vale lembrar que podemos substituir capacitores de desacoplamento em uma linha primária, conforme explico lá no início. Já os de acoplamento devem usar sempre as mesmas especificações. Mais à frente iremos falar sobre como localizar um curto e fuga injetando tensão na placa. Também iremos entender em qual situação o capacitor pode parar de trabalhar. Até a próxima aula. Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental.